TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu, começando aqui mais uma programação, mais um convidado para contar a história, para a gente saber como que o Senhor chegou, na vida. A gente gosta de conhecer as pessoas que estão aqui no Reino de Deus, para a gente entender, como é que foi esse processo, porque todo mundo tem uma história diferente, situações que vivenciou que é totalmente diferente, talvez, da minha história, Então, quem tá aqui comigo hoje é a Kellen de Oliveira, de Balneário Gaivota, de Santa Catarina, e ela vai contar para mim, para vocês também, a história dela, o que ela passou para conhecer o Senhor, como é que foi esses primeiros contatos. Tudo bem, Kellen? Tudo bem, Ana? Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando o programa. Então vamos lá, Kellen, conta pra gente como é que foi que teve esse início, assim, esse primeiro passo para conhecer o Senhor. Amém. O primeiro contato que eu tive com a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi em 2010. Antes disso, eu nasci num lar católico, né? Eu lembro, assim, tipo, de algumas vezes a gente frequentar a igreja, mas, assim, não era nada, assim, tão praticante, assim, Uhum. né? E lembro que quando eu estava no início da minha adolescência, minha mãe intensificou um pouco mais essa busca. Só que nesse meio tempo ela teve depressão e aí começou a busca dela em busca da cura, né? Então ela foi em várias igrejas evangélicas, aonde diziam que era bom para ir, ela ia. Ela estava buscando Deus, mas buscava nesses lugares, né? Sim. Então esse foi o primeiro contato que eu tive assim com igrejas cristãs, né? Evangélicas fora da católica. E aí foi passando o tempo, né? E quando eu conheci meu esposo, que foi no ano de 2008, ele já era evangélico, frequentava uma denominação. E como fazia pouco tempo que ele estava aqui em eu estava em Caxias do Sul, né? Porque agora eu tô em Balneário Gaivota, mas sou de Caxias, né? E eu comecei a frequentar junto com ele, eu não ia em Uhum. lugar nenhum, né? Então eu não tinha esse hábito, né, de buscar o Senhor, né? Então ele que me apresentou, né, a igreja evangélica, assim, que a gente intensificou um pouco mais a busca, E né? qual era a tua visão sobre igreja evangélica, sobre Deus, sobre Cristo? Tu achava que isso era algo necessário? Sentia falta na tua vida? Ou pra ti era assim meio... Foi pra acompanhar mesmo porque ele tava indo? Como é que era o teu sentimento? Olha, eu sempre tive dentro do meu coração, assim, que era necessário a gente buscar o Senhor, sabe? Dentro de mim eu sempre tive isso. A gente, eu sempre estava nessa busca, mas buscando, assim, em lugares, Uhum. né? Eu frequentei, experimentei várias coisas, sabe? E nunca achava nada que me suprisse. Né? Mas eu lembro assim que eu orava muito, que eu clamava muito o Senhor, porque a vida da gente no mundo é uma batalha, né, irmã? E então eu lembro que eu clamava muito, Senhor, assim, por ajuda, né, nas Sim, situações difíceis que eu passava. Então eu tinha um contato com Deus, eu sabia que existia algo maior, né? sim. E aí, nesse momento que tu começou a participar junto com ele, tu sentiu uma diferença na tua vida por ter esse contato maior, então, uma igreja, algo nesse sentido? Na verdade, não, irmã. Aí é que parece que desandou morro abaixo, sabe? Uhum. Porque a gente casou, a gente se conhecia fazia 3 meses, né? Então a gente resolveu casar. Começamos já aos olhos do mundo errado, mas Deus já Sim. sabia de tudo, Uhum. né? Então foi muita luta. E a gente buscava o Senhor porque a gente queria ajuda, né? A gente ia nesse Entendi. lugar. Mas não adiantava nada, sabe? A gente, quanto mais a gente intensificava a busca, parece que mais desandava, porque a gente não Uhum. se conhecia, né? Então a gente passou a ter uma convivência e aquilo começou a causar dano um no outro, porque Uhum. nenhum tinha Cristo, né? Então a gente no início começou aí aconteceu uma situação lá nessa igreja que a gente ia. E a gente se desgostou, assim, a gente ficou meio.
né? Será que Deus é isso mesmo, sabe? Sim. E aí a gente parou de ir, né? Só que nesse meio tempo eu já estava grávida da minha primeira filha, né? 2 anos depois que a gente se conheceu, eu fiquei grávida da minha filha, que hoje tem 12 anos, né? E aí ali foi que começou a quebradeira, assim, do Senhor na nossa vida, assim. E daí, como eu falei, foi no ano de 2010 que eu tive ela. E quando ela tinha 2 meses, aí o irmão Edson lá de Caxias, inclusive ele é meu tio, ele Hum, foi fazer uma visita na casa da minha avó e ele chegou lá falando do Senhor, né? sim. E eu morava na casa da frente. E aí eu fui lá ver ele, né? E aí ele pregou para mim sobre o batismo. E eu nunca tinha ouvido falar. Olha só. Então eu frequentei esse outro lugar um tempão e nunca ninguém nem me perguntou se eu era batizada, sabe? Uhum. E quando ele pregou para mim a primeira vez, assim, me explicou sobre o arrebatamento, sobre as trevas exteriores, foi uma tarde, assim, sabe? Sim. E aí ele terminou de falar, eu disse, quero me batizar. Tu Porque entendeu até naquele então a momento. gente. Sim, porque quando. Olha, pode ver, irmã, assim, eu não sei se tu já teve experiência assim. As pessoas, quando vêm do mundo, ou quando vêm de uma outra denominação, outra igreja, enfim, tu pergunta se quer se batizar, a pessoa diz, ah, eu não tô preparado. Uhum. Mas não tá preparado para o quê? Sabe? Eu também dizia a mesma coisa, só que eu não entendia do que eu falava, Uhum. né? Então, quando ele pregou para mim, e eu lembro que assim que a situação que ele usou foi a minha filha, sabe? Ele disse: "Irmã, quando acontecer o arrebatamento, né? Hoje a tua filha tá aqui no teu colo, o Senhor vai levar, ela vai sumir, né? Tipo, ele apresentou uma Uhum. situação assim, e na hora assim eu disse, Senhor, como é que eu não sabia disso, né? E aí, no dia seguinte, ele levou a gente pra. Eu e a minha avó, a gente se batizou no mesmo dia, Ai, que legal. né? A gente vê E assim aí, que em denominações ou até no mundo, né? As pessoas têm ou não sabem o que é o batismo, né? Nunca ouviu falar, ou tem, como tu falou, assim, uma ideia de que o batismo é assim, quando eu estiver pronta, sem pecados, perfeita, aí eu vou me batizar, né? E a gente vê que isso atrapalha muito essa ideia errada, né? Porque o batismo, na verdade, é o primeiro passo, né? Eu decidi estar com Cristo, então eu vou me batizar, eu vou mostrar publicamente que eu aceito o Senhor, eu vou mostrar, né, para os céus todos que eu aceitei o Senhor, que eu tomei amém. essa decisão, né? E a gente vê que essa ideia errada, né, ela atrapalha muito esse nosso crescimento com Cristo. Porque se eu chegar na igreja, se eu aceitar o Senhor e pensar que eu preciso ficar perfeita para me batizar, vai demorar para mim conseguir ter essa comunhão com o Senhor, né? E aí por isso a importância de alguém falar, né? Porque às vezes a gente fica, ai, o que a pessoa vai pensar se eu falar do batismo agora? Ela acabou de chegar, né? E tu vê que foi o que te chamou a atenção, né? Descobrir essa verdade. Outro assunto também que às vezes a gente tem um pouco de receio de falar para os outros é a vinda do Senhor, né? Que a gente pensa, a pessoa vai pensar que eu sou louca, que isso não é verdade, e tu vê que foi exatamente esses dois assuntos que o Senhor usou para te chamar a atenção, né? E para mostrar que talvez era aquilo ali que tu queria, né? Muito interessante isso. Pois é, e o que mais me chamou a atenção, assim, foi isso. Como que eu ia num lugar que se diz cristão, sabe? E nunca ninguém nem me perguntou, sabe? Ah, tu é batizado ou tu não é, sabe? Uhum. Então, isso aí, assim, me chocou um pouco, sabe? Até quando eu lembro quando o meu esposo chegou em casa naquele dia, eu disse pra ele, vou me batizar. Daí ele perguntou, o que que aconteceu, né? Aí eu expliquei para ele, ele disse, "Ah, então amém, vai lá e se Uhum. batiza, né? Só que naquela época, assim, há 12 anos atrás, eu falando assim, eu lembrando para compartilhar contigo, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje, né? Porque hoje a Verdade. gente tem uma tecnologia, tem a internet, né? Tem várias coisas. E naquela época estava começando a ter essa Uhum. movimentação, né? Verdade. Então, eu não tinha internet em casa, não tinha nenhum aparelho que eu conseguisse acessar essas coisas Uhum. e a igreja era longe da minha casa, sabe? Era do outro lado da cidade, sabe? Então, eu dependia de pessoas para me levar até lá, né? Aí foi então que o irmão Edson compartilhou com a minha mãe, né? E aí ela abriu um grupo familiar na casa Ai, que dela. legal. Só que é interessante, assim, essa parte, porque é engraçado até. Porque na época a minha mãe tinha um bar, né?
Então, todas as terças, das 2 às 3, ela não vendia bebida alcoólica e era uma igreja, né? Então, ali eu aprendi muito. O irmão ia toda semana, levava irmãos para compartilhar, né? Porque quando eu iniciei a minha caminhada com o Senhor, a partir do meu batismo, o meu esposo ele não me acompanhou, Uhum. né? Ele vinha machucado de outra situação Sim. e ele não se identificou, né? Então eu vinha buscando sozinha, Uhum. né? E tu acha assim que essa situação de buscar sozinha é um momento, como é que eu posso dizer assim, difícil, mas que tem que ter perseverança? Como é que é isso? Porque eu sei que muita gente vem pra igreja e isso acontece, né? Uma pessoa da família vem primeiro, às vezes ela vem sozinha por muito tempo. É uma situação que acontece muito, né? Como é que tu lidou com isso? É que, como eu te falei, na verdade, como eu dependia dos outros, eu só tinha o grupo familiar, né, Uhum. pra ir. E ele também não era perto da minha casa, sabe? Eu pegava a minha neném e a gente caminhava, assim, um bom trecho, assim, pra mim chegar lá. E aí, começou a acontecer várias coisas e eu não segui, não perseverei, Sim. sabe? Eu desisti. E eu lembro assim que a minha vida assim virou de cabeça para baixo, assim, pior, eu achava que não podia mais piorar Uhum. e piorou muito mais assim, sabe? A gente não paramos de ir em igreja. Eu lembro que eu clamava demais ao Senhor, assim, eu Uhum. pedia para o Senhor me ajudar, me mostrar o que fazer, mas eu não segui, sabe? Eu tive um segundo contato com a Igreja do Senhor Jesus quando houve a divisão lá em Caxias do Sul. Sim. Porque aí os irmãos vieram atrás dos perdidos, né, para tentar explicar o que tinha acontecido, para dizer que a igreja não era mais lá e tal. E eu lembro assim que nessa época eu já estava trabalhando no secular, eu estava morando longe da onde eu estava, já não estava mais frequentando o grupo familiar, sabe? Uhum. E aí eu lembro que eu ouvi aquilo e amém, sabe? Tipo, eu não fui atrás, não. Aí onde me diziam que era bom ir, eu ia, sabe? Sim. Ah, tem campanha, eu passava muita nesse, o senhor assim no início, ele trabalhou muito a área financeira, Uhum. né? Então eu ia fazer a campanha da prosperidade, eu fazia voto do não sei o quê, sabe? Tipo, Sim. aonde me tinha esperança, eu colocava a minha, sabe? E nada disso adiantava, como eu disse, Uhum. só piorava, né? Até que aí um dia o Senhor disse: chega, agora quem vai tratar sou eu, né? E aí que um dia eu tava lá vivendo a minha vida de, como agora me fugiu a palavra, aparência, Uhum. né? Eu, durante a semana, eu e meu esposo, a gente não podia se enxergar, sabe? E aí, no final de semana, nós ia passear na casa dos parentes, família feliz, sabe? Uhum. E aí, onde eu cheguei lá na casa da minha avó, e a minha irmã estava passando por uma separação, Uhum. né? E ela morava no mesmo terreno com a minha avó. E aí, o irmão Jefferson foi convidado pela minha mãe para ir lá conversar com ela, né? Só que eu não sabia de nada, eu tava lá para ver minha avó, enfim, era um domingo. E eu lembro assim, quando ele estacionou o carro na porta, assim, é longe, assim, a porta da rua, sabe? Que eu olhei assim, que era ele chegando, eu pensei assim, ai meu Deus, é um pastor, né? E eu disse pro meu esposo, vamos catar as coisas, vamos sair, né? Tipo, vamos. E daí Fugir, ele né? chegou, assim, sim, muito simpático, como sempre, assim, né? Os irmãos, assim, nossa, Uhum. conversaram com a gente sobre várias coisas, não chegaram já falando, assim, Sim. né? Tipo, ai, da igreja e tal, perguntaram da minha irmã. E o meu esposo lá na sala, tipo, ignorando a situação, sabe? E eu lá, assim, tipo, por dentro, irmã, eu tava né? Eu não Uhum. queria estar ali, mas eu queria que o meu esposo estivesse ali, porque, né, dava pra ver que tinha alguma coisa de errada, né? Uhum. E daí ele veio para cumprimentar, assim, e o irmão e a Lorisete começaram a compartilhar sobre o casamento, sem saber de nada, né? Abriram várias palavras para nós, falaram que como nós não tinha a bênção do Senhor, Uhum. Deus não via nós como um, que a gente estava se batendo porque a gente não, se for ver na palavra, né? A de cada um agia por si, né? Sim. Então, aonde há divisão
não tem como ir para frente, né? Uhum. E aí e eu já tinha decidido no meu coração que eu ia me separar, Uhum. né? Eu já tinha decidido isso porque a minha vida estava muito difícil assim, e a minha filha via as nossas brigas, né? Ela estava vivendo num lar bem difícil assim, Uhum. e eu via que aquilo estava fazendo mal para ela, porque ela falava disso para os outros. Ela tinha 4 anos, sabe? Então eu decidi, eu disse, bom, vou juntar um dinheiro e vou embora, né? E aí nesse dia que os irmãos falaram sobre o casamento, meu esposo me olhou e quer casar comigo? E aí eu pensei comigo, mas eu quero me separar, né? Eu não Sim, quero casar. E me constrangeu assim, sabe? sim. Daí eu, bom, pensei comigo assim rapidamente. A minha vida não tem mais o que fazer, eu pensando, né? O máximo que vai acontecer é não dar certo mesmo, né? Então vamos tentar mais isso aí, né? E aí naquela noite a gente visitou o culto de Caxias, Uhum. já na igreja nova, Sim. né? Que eu nunca tinha ido ainda. E isso foi no ano de 2014. E daí a gente se reconciliou com o Senhor e aí a gente casou, Uhum. né? E aí o meu esposo começou a frequentar a igreja, começou a ter uma caminhada com o Senhor, daí Uhum. nós dois juntos, Sim. né? E tu viu a diferença aí dentro da tua casa conforme vocês foram tendo essas mudanças? Primeira decisão do casamento, né? Tu viu dentro da tua casa essa transformação? Olha, irmã, se eu te falar tudo o que aconteceu nesses 7 anos, assim, que a gente está no Senhor, parece, assim, que foram 20 anos, assim, Uhum. sabe? Tipo, aconteceu tanta coisa, assim, sabe? Que tanta coisa boa que o Senhor fez. Bom, pra te ter uma ideia, quando a gente chegou, assim, nessa situação na frente dos irmãos, nós tínhamos um sobrado que a gente estava com 3 parcelas atrasadas, de muitas dívidas, né? E aí o Senhor começou a colocar as coisas em ordem, Uhum. sabe? A gente, em 2 meses de igreja, assim, buscando o Senhor, a gente conseguiu, né, vender o sobrado, né? A gente conseguiu adquirir um outro lugar, assim, tipo, uma outra casa. Aí fazia 15 dias que eu tinha me casado, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha, né? Então daí as coisas começaram a acontecer assim, só que durante a minha gravidez eu não consegui buscar o Senhor assim de ir todo domingo no culto, de ir nos grupos, Uhum. porque ele trabalhava à noite, eu trabalhava de dia Sim. e eu trabalhava no final de semana. Então, assim, ele assim se entregou pro Senhor, sabe? Ele ia Uhum. em tudo que dava para ir, ia no culto e eu não conseguia acompanhar. Então, isso no início, assim, me deixou meio irritada, Sim. porque irmã, tu sabe como que é uma pessoa no primeiro amor, né? Ela só fala Cristo, ela vive Cristo, respira Cristo. E eu não tinha isso. E Uhum. aí eu suportar o meu esposo em amor, né? Porque me irritava muito, sabe? Tipo, ele só falava no Senhor, assim, sabe? Ele não tinha mais, Uhum. nós não tinha mais vida, ele só queria viver para aquilo, né? E aí foi indo assim até a gente ter a Isabelle, né? O Senhor, antes de eu ter ela, ajustou muita coisa, assim, a nossa vida financeira, o Senhor colocou em ordem. Como eu disse, a gente acabou adquirindo um outro lugar, fomos morar em outro lugar, né? E aí o nosso desejo era ter um grupo familiar, né? A gente conseguiu daí ter um grupo familiar. E aí eu achava que estava tudo certo, né? Porque a gente acha que Deus, quando não está acontecendo nada, é porque a gente está fazendo certo, a gente tem essa Uhum. ilusão, né? Sim. Mas na minha vida, assim, eu creio que o Senhor me deu uma espécie de um refrigério, assim, no início, sabe? Sim. Até eu passar a gravidez e ter a Uhum. Isabelle. E aí, irmã, daí o Senhor começou a tratar com a Kellen e não foi, não foi pouca coisa, assim. Foi bem intenso, assim. Uhum. Que eu sou muito dura, né? E eu achava que eu era querida porque o meu temperamento é melancólico, irmã. Daí tu sabe que, que a gente é daqueles que não explode, que a gente Uhum. guarda, né? Então eu achava que eu era uma pessoa muito legal por eu ser assim, Uhum. mas é muito pior, né? Eu tinha muita coisa guardada. E aí o Senhor precisou, ele sempre trabalha em mim, eu já notei isso,
na área da saúde, Uhum. né? Eu preciso, assim, tá, que eu não posso me levantar para me humilhar pro Senhor. E já foram várias situações assim, sabe? Sim. Então, quando a Isabelle tinha uns 8 meses, mais ou menos, não, tinha 7 meses, eu tive uma meningite, né? E a meningite é uma doença, assim, que judia muito da gente, assim, é muita dor, sabe? E tudo começou, assim, de uma hora para outra. Uhum. E meu casamento, assim, tinha entrado, tipo, numa crise. Por quê? Como eu falei, o Juliano ele trabalhava no secular e queria viver nos grupos familiares. Então, era de segunda a Uhum. segunda, assim. Eu trabalhava no secular, eu tinha neném, eu tinha casa, tinha outra filha. Eu não conseguia acompanhar, sabe? Sim. E eu era muito cobrada por ele, por causa disso. E eu ficava muito braba de eu estar sempre sozinha, de eu Uhum. precisar de ajuda, só que eu não falava, eu só engolia, sabe? Sim. Aí até que aconteceu uma situação, né? Essa situação que eu fiquei doente de uma hora para outra, que eu não conseguia nem levantar da Uhum. cama, sabe? E eu lembro assim que ele me vendo naquela situação, parece que não se compadeceu, assim, sabe? Tipo, Uhum. eu fiquei ainda uns 3 dias, ele continuava indo em grupo e brabo, porque eu não fazia janta, porque eu não, né? Mas eu não tava bem. Aí, quando ele viu que eu não tava bem, a gente começou a ir os médicos não descobriam o que que eu tinha. E aí, então, ele precisou sair do serviço, do emprego dele, para cuidar de mim, das meninas da casa. E foi ali que ele enxergou, né, o que Uhum. estava acontecendo. Ele viu que eu estava sozinha, né, que ele estava ali junto comigo, só que ele achava que por ele estar buscando o Senhor, estava tudo certo, Sim. né? Só que era como se tivesse faltando alguma coisa. E aí o Senhor precisou levantar isso. Só que dentro disso, dessa situação da doença, a gente tinha muitos concertos para fazer que não Uhum. foram feitos, né? Então, daí, uma por uma das coisas o Senhor foi trazendo. E em Caxias a gente tinha feito um seminário que era o Compartilhando Nossas Fraquezas. Sim. E algumas coisas a gente ajustou ali, só que algumas coisas não vieram assim para Uhum. fora, né? E amarguras, assim, raiz de amargura, assim, que a gente nem se lembrava mais que tinha, Sim. né? E aí, quando assim, eu não aguentava mais, eu mandei uma mensagem pro presbítero, pro Jefferson, e eu pedi socorro. Eu disse, irmão, eu, eu é a minha última alternativa, tô te mandando essa mensagem porque eu não sei mais o que fazer. Pedi oração para ele, né? Sim. Falando da minha saúde. E ele foi me ver. E aí ele falou que a gente tinha algumas coisas para ajustar, Uhum. né? E que era para eu e o Juliano conversar, que a gente sabia o que que a gente tinha para conversar, né? E daí, ali naquele momento, algumas coisas assim a gente colocou, né, e tal. No outro dia eu baixei o hospital. E aí, irmã, eu fiquei assim numa situação que eu não conseguia nem tomar banho sozinha, Sim. sabe? Eu dependia completamente dele. Uhum. E foi a maior experiência assim que eu tive com Deus, porque é que nem tem um louvor que fala que o Senhor quer levar a gente a ser zero, né? Uhum. E eu tive essa experiência, assim, sabe? Eu lembro da situação que eu estava, assim, eu não conseguia pensar em nada, a não ser pensar em Sim. Deus. E eu tinha muita febre, assim, eu delirava muito. E eu lembro, assim, que nos momentos que eu tinha lucidez, assim, sabe? Eu louvava o Senhor, os Uhum. louvor que eu lembrava. Eu pedia misericórdia para Deus pelas minhas filhas, sabe? E eu lembro numa situação que me deu uma febre muito alta, eu tava embaixo do chuveiro, e aí eu pedi pro Senhor para me levar, sabe? Uhum. Eu disse, Senhor, eu não suporto. Entreguei minha filha e eu pedi para morrer, sabe? Porque Sim. eu achei que eu não ia aguentar. E daí foi ali que daí, tipo, consegui baixar o hospital, descobriram o que que eu tinha, né? Lá no hospital, daí aconteceu um outro concerto, né? De algumas coisas erradas que o Juliano fez antes da gente vir para o Senhor, né? Que foram coisas assim que mexeram demais comigo, Uhum. né? E, e eu, por eu
como eu digo, o estar zero naquele momento, eu aceitava tudo, sabe, Sim. Ana? Tudo, se tu me dissesse, ah, tu é feia, eu dizia, sim, eu sou feia, sabe? Não, Uhum. eu não tinha, assim, sabe, outra expressão a não ser o Senhor, Sim. sabe? E foi assim, foi maravilhoso, assim, mesmo eu estando com dor, mas aí o Senhor nos integrou no corpo de Cristo, sabe? Uhum. Os irmãos nos ajudaram a cuidar das meninas, cuidaram de mim no hospital, pessoas assim que eu só dava um oi, tchau na igreja, Uhum. sabe? Assim, os irmãos assim se mobilizaram para nos ajudar, iam de atrás assim de ver como a gente estava. Nossa, assim, foi ali que eu me senti parte de alguma coisa. Uhum. Que até ali a gente sabe, vai no culto, volta para casa, né? Esse tipo de coisa. Mas aí ali, sabe, foi maior experiência, assim, Uhum. de nós nos sentirmos integrados ao corpo, Sim. né? E foi uma bênção, assim, porque depois disso a gente se manteve até a gente vir para o Balneário Gaivota, Uhum. sabe? Nessa comunhão com os irmãos, né? E todo mundo preocupado, nos ajudando tanto espiritual, né? Quanto naturalmente, Uhum. de ir lá ficar comigo, cuidar das meninas, irmãos que nunca, né, tiveram contato com nós, ficaram com as minhas filhas, sabe? Então ali foi uma bênção, assim, até eu sair do hospital, né? Uhum. A gente vê que o Senhor faz uns movimentos na nossa vida, né? Como tu disse, precisou uma enfermidade ficar daquela forma debilitada, né? Para talvez parar e consertar algumas coisas do casamento, para entregar a vida para o Senhor, né? Para aceitar o auxílio de pessoas, como tu disse, que nem conhecia direito, né? Eram da igreja, mas não tinha essa comunhão. E é interessante como o Senhor sabe exatamente o que fazer na nossa vida para nos colocar numa posição de aceitar tudo que ele vai trazer, né? Porque se fosse talvez em outro Uhum. momento, tu não conseguiria aceitar o que o Senhor estava fazendo, né? Mas a gente ouve o Senhor falando que nós somos dependentes dele, mas a gente não acredita, né? Precisa haver uma É situação verdade. que mostra realmente que a gente está nas mãos dele, né? Uma situação, por exemplo, como tu disse, né? Não tinha o que fazer, né? Tinha só que aceitar o que o Senhor estava fazendo. E eu queria também que tu deixasse, né, antes da gente encerrar, o que que tu sentiu, assim, de mudança em ti, na tua vida, depois de aceitar o Senhor realmente como teu Senhor e Salvador? Como que tu sentiu essa transformação dentro de ti? Porque eu acredito, assim, que é uma mudança completa na vida, né, na visão, porque é diferente, né, quando a gente tá nas mãos de Cristo. Como que foi isso na tua vida, a partir do momento que tu tomou essa decisão? Então, como eu disse, assim, o mover todo do Senhor foi para esse momento, sabe? Uhum, De eu ver verdadeiramente, assim, o que é eu depender do Senhor, porque ali eu não tinha para ao que recorrer, né? uhum, Então ali foi ajustado tudo, né? E eu sou muito grata ao Senhor porque foi a partir dali que a gente se fixou no corpo, sim, né? Que a gente se viu como membro, né? Então passou a enfermidade, né? O meu esposo viu que as coisas que precisava ser ajustadas, daí eu consegui mais acompanhar ele. A gente, né? Como eu disse, a gente seguiu com o grupo, né? Então, o Senhor mudou da água para o vinho, assim, a uhum, minha vida, né? Eu acredito que se nós não tivesse se aberto para o Senhor, se eu não tivesse talvez naquele momento aceitado aquele pedido de casamento, nós não teríamos mais a nossa família, sim, né? Então, Deus restaurou a minha família, restaurou meu casamento, né? Tem bom, que nem eu disse, a minha vida mudou de cabeça para baixo, tanto que eu jamais imaginei que eu algum dia sairia de Caxias para servir o Senhor, uhum, né? E hoje a gente está aqui em Balneário Gaivota, né, com o encargo de trazer o Senhor para as pessoas que não conhecem e mostrar, né, e passar o que de melhor eu tenho, né, que é o Cristo. uhum, Não tem outra coisa dentro de mim que preste a não ser isso, com né? certeza. E isso vivendo na pele, como tu disse, assim Uhum, como o sentir, né? Hoje eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse no Senhor, sim, né? E eu tenho essa realidade, sabe? E eu quero que outras pessoas que estão passando por situações parecidas com o que eu passei, né? De família destruída, né? Tenham essa experiência, uhum, né? Porque
eu creio que esse é o intuito do Senhor quando ele diz para nós o ide, Sim. né? Porque é o nosso testemunho que vai ajudar as outras pessoas. Se não tiver morte de cruz, né, que o irmão Uhum. fala nessa área, como é que eu vou passar a vida para as pessoas, É né? E eu glorifico interessante. muito o Senhor. É interessante, né? Porque a tua vida foi alcançada através de alguém falando, né? Alguém falando que conhecia do Senhor pra ti e aquilo despertou curiosidade em ti pra ti também experimentar, né? E às vezes eu vejo que quando a gente é a nossa vez de falar, né, pra pessoa lá do trabalho, da escola, que a gente viu no dia a dia, a gente retém, né? Pensa, poxa, o que vai pensar, o que é isso, o que é aquilo, quando na verdade nós fomos salvos dessa forma, né? A gente conheceu Cristo porque alguém nos apresentou ele, né? E eu vejo que falta Amém. essa realidade, né? Como tu disse, se eu não me negar para fazer isso, a salvação não vai adiante, né? E a gente é muito edificado, né? Depois de já estar na igreja, já conhecer Cristo com o testemunho de quem tá chegando, né? Isso renova a fé de quem já tá na igreja, né? E a gente precisa estar constantemente renovando isso, né? Pra gente também falar e expor isso que a gente ganhou, né? Como tu disse, tudo que tem de bom em mim é Cristo, né? Então eu preciso mostrar ele que tá dentro de mim, né? Kellen, eu vou pedir pra te deixar umas considerações finais, uma palavra final pra quem, como tu falou, né, tá na mesma situação ou ainda não decidiu pelo Senhor, né? Amém. Eu gostaria então de deixar os Salmos 119, 71, né? Que é aquele versículo que fala: Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Como em várias ministrações eu já vi o irmão falando, na hora da aflição a gente não fica, não pensa que vai ser bom, né? A Uhum. gente não vê lá na frente, mas tudo que acontece na nossa vida o Senhor tem um plano para isso, né? E hoje é o que eu vivo aqui, né? Toda aquela situação que eu vivi, hoje eu estou aqui e o Senhor tem levantado pessoas na mesma situação que eu estava quando eu cheguei, né? E hoje a gente pode estar auxiliando nessa área, né? Então, quero dizer para os irmãos que é necessária a perseverança, né? Uhum. Que quando o Senhor diz abre a boca, a gente abre a boca, né? Que a gente tem um irmão lá de Caxias que ele fala que a linha do Espírito é muito fina, né? Então, que a gente pega essa linha, quando passa a linha, a gente tem que pegar a linha fina, a gente precisa aproveitar as Uhum. situações e os momentos, né? Porque às vezes uma coisinha tão pequena, tão pouca, a gente acha que não vai fazer diferença, mas pode salvar a vida de uma pessoa, né? Verdade. Um casamento, né? Ou o que a pessoa esteja precisando naquele momento, uma palavra, né? Então, que a gente venha nos permitir e nos ser usados pelo Senhor. Amém? Muito obrigada, Kellen, por dar o teu testemunho aqui, falar com a gente, né, contar a tua história e quem participou aqui com a gente também, né, que possa ter se sentido motivado, né, a também ter essa experiência, a deixar o Senhor fazer essa transformação, né, porque como a gente viu na tua história, quando ele entrou é que as coisas foram para o equilíbrio, para a ordem, né, e a gente deseja isso, né, uma vida em ordem, uma vida que flua, né, que seja boa, né, e a gente precisa do Senhor para isso, né, a gente precisa de Cristo. Então que já fique o teu incentivo aí para todo mundo, né? Aceitar o Senhor e deixar ele fazer, né? Como tu disse antes, abrir essa porta, permitir que o Senhor faça essa transformação. Muito obrigada, Kelly. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Muito obrigada pela companhia de todos também. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.